O prefeito de Cândido Rodrigues foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. A denúncia aponta que ele usou um veículo oficial para fins particulares. O Ministério Público quer que o chefe do Executivo deixe o cargo. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o prefeito de Cândido Rodrigues, Antônio Cláudio Falck, por improbidade administrativa. A sentença do dia 10 de julho esclarece que ele utilizava o carro oficial para fins particulares, em especial para levar a filha dele, Flávia Cristina Falck, a São Paulo, onde ela completava o curso de formação da Polícia Militar. O inquérito civil apurou que a farra com o carro oficial aconteceu durante os meses de maio a julho de 2014 e de novembro a fevereiro de 2015, com um total de 12 viagens. As idas do veículo oficial a São Paulo coincidiam com os compromissos particulares da filha dele na escola da Polícia Militar, sendo que, muitas vezes, quando a filha tinha compromissos por volta das 7 horas da manhã, o veículo saía de Cândido Rodrigues durante a madrugada. Além de condenados, os dois terão de devolver aos cofres públicos os valores das viagens, que giram em torno de R$ 3.300, e mais uma multa civil, equivalente a 25 vezes o valor do salário que Falck recebia na época. Mas para a autora da ação, isso não é suficiente, porque o prefeito fez outras 6 viagens para cidades da região em compromissos particulares, como visitas a hospitais e cemitérios, e isso tudo em dias normais, finais de semana e até feriados. No entanto, essas viagens não foram reconhecidas pela juíza e o Ministério Público irá recorrer também para incluir essas viagens, por entender que não houve nenhuma finalidade pública. No mesmo recurso, o Ministério Público vai pedir que Antônio Cláudio Falck deixe a prefeitura. No entendimento da promotoria, o chefe do Executivo não deve permanecer no cargo com essa condenação e com as denúncias apresentadas contra ele no processo. Considerando que ele era o gestor e ele deve responder mais gravemente. E também irá recorrer para aplicar a suspensão dos direitos políticos, tanto dele quanto da filha dele. Por ser uma decisão de primeira instância, Antônio Cláudio Falck poderá recorrer. Ele disse que não foi notificado ainda e que levou um susto com o valor da multa. É de 263 mil. Eu não vou ter esse dinheiro nunca para pagar. Eu acho essa condenação uma coisa de maluco, porque a Flávia, minha filha, foi em São Paulo comigo uma vez. O chefe do Executivo rebateu as críticas, dizendo achar normal dar carona para familiares e moradores da pequena cidade de Cândido Rodrigues. Sabe que é crime, então, uma pessoa montar no carro junto comigo e parar em São Paulo? Eu não sei, então, se é crime, então eu cometi esse crime também. Usando essa linha de pensamento, então, se o senhor me permite, seria normal, no seu entendimento, um funcionário usar o carro da empresa para fazer um serviço particular? Olha, eu acho que não seria certo, mas eu, como prefeito... Você pode, então. Você acha que é um erro grande eu andar 10 quilômetros para ir representar o município? Mas são 10 quilômetros, é com combustível público. Inclusive, quando eu fui, eu levei até a bandeira do município junto. Falck ainda tirou onda durante a entrevista. Olha, sempre que eu saí, eu sempre saí atrás de recurso. Feriado? Um deputado federal, ele me atende no feriado. Meu pensamento, eu acho que eu posso ir, porque eu estou indo representar o município. Agora eu vou representar o município e vou a pé? Eu vou de bicicleta? Como não tem veículo? Olha, eu tenho um Fusca, até se você quiser comprar ele, eu te faço um precinho bom. Rafael Aguiar, de Cândido Rodrigues, para o Jornal da Clube. A filha do prefeito não foi localizada para comentar o assunto. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações para a gente. Thaís? Pois é, Pulse, chega a ser difícil de acreditar que nos dias de hoje alguns políticos ainda tratem os bens públicos como sendo deles, como sendo particulares. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o cientista político Marcos Paulo Candeloro. O que possibilita, que casos como esses de Cândido Rodrigues aconteçam hoje em dia. Boa tarde. Muito boa tarde, telespectadores da Clube, Pulse. Na realidade, o que possibilita isso é uma conivência, primeiro, do eleitor, o eleitor que tem o crivo do voto, e num segundo momento, uma própria cultura política que é histórica do Brasil. Já faz parte da construção da política brasileira essa confusão entre bem público e bem privado.
E a promotoria não ficou contente com a decisão e vai recorrer pedindo a cassação do mandato do prefeito. Qual que seria a importância de tudo isso? É fundamental que se consiga cassar o mandato do prefeito, até porque hoje no Brasil o principal sentimento que se tem com relação aos crimes do colarinho branco é a impunidade. E de fato, uma cassação do mandato por uma administração que tem ou a cara de pau de um Maluf, ou então a ingenuidade, que eu acho menos provável, de acreditar que não há problema algum no que foi feito, merece perder o mandato. E o prefeito mesmo nos disse que acha normal dar carona aí para os familiares ou alguns moradores de Cândido Rodrigues. O que a gente pode concluir com isso, com essa afirmação? Nós podemos concluir, na realidade, que ele não deveria em nenhum momento ter se candidatado e ter ocupado um cargo na gestão pública. Um indivíduo como esse, ou, repetindo, é muito cara de pau, ou é muito ingênuo e não tem capacidade alguma de estar na liderança de uma prefeitura. E nas últimas semanas nós discutimos casos idênticos em outras cidades da macro-região. Dá para dizer que essa prática tem os dias contados? Olha, eu sou um pouco pessimista com relação a isso. Faz parte de uma cultura política histórica. As mudanças começaram a acontecer, mas é uma prática que toca o Brasil de norte a sul. Portanto, demanda um médio e longo prazo e uma mudança principalmente na educação do brasileiro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Já, Thaís.